Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa implementação no projeto monociclo do MIPS. Na primeira parte dessa aula a gente viu como que seria o caminho de dados para cada uma das instruções do MIPS e vimos quais seriam as unidades funcionais necessárias para implementar cada uma. E organizando todas essas unidades funcionais a gente teria então esse esquema dessa imagem, tá? E além disso, a gente tem agora onde ficaria, né, a parte de controle, que é a unidade que vai determinar os sinais de controles e assim determinar como que são operadas essas unidades funcionais, tá? Então aqui a gente tem a unidade de controle, que ela vai receber sempre o opcode da instrução, e temos um outro componente de controle que é o ALU control, tá? Ou o controle da ALU, que ela sempre vai receber o campo funt, né, que vai determinar quais são as operações a serem executadas pelas instruções do tipo R. Então vamos ver como é que seria então implementado o controle? Então vamos ver primeiro o controle da ALU. Então a gente pode ver, né, que a ALU ela é utilizada também em outras instruções sem ser as instruções do tipo R, tá? As instruções de lógica aritmética. Então para as instruções de load store, a ALU é utilizada para fazer a soma e calcular o endereço efetivo. Então a gente tem aqui que ela vai executar uma instrução de add. O branch, a gente viu que no caso do branch equal, ele vai utilizar a operação de subtração para ele subtrair os dois operando e ativar lá o sinal de controle do zero. E a gente viu também que a ALU é utilizada pelas instruções do tipo R e a função que ela executa vai depender do campo funt, campo de função. Então com isso a gente vai ter um componente de controle da ALU, esse ALU control, que ele vai ser responsável somente para determinar quais são as operações para serem executadas das instruções do tipo R, tá bom? Então ele sempre vai estar utilizando o campo funt para decidir qual seria a operação certa. E como o MIPS, né, o conjunto de instruções do MIPS, ele suporta poucas instruções de lógica aritmética, a gente só precisa então ter 4 bits de controle, tá bom? Então nessa tabela a gente tem o mapeamento dos bits de controle e qual que seria a função executada pela ALU. Então, quando a entrada fosse 0000, ele executaria a operação de AND. Se fosse 0001, seria a OR. 0010 seria a adição, né? 0110 subtração. E o 011 seria o set on less than, que seria aí para setar 1 no registrador. E tem também a operação de NOR. Então, nos nossos exemplos, a gente ignorou essa última linha, tá bom? A gente descartou a instrução de NOR, porque o NOR ele é utilizado para fazer outras funções lógicas, outras operações lógicas. Então a gente só vai estar considerando 3 bits e essas funções, então, que a gente vai estar vendo, tá bom? Da nossa ALU. E a gente viu, né, que é necessária a instrução de add para as instruções load store e as instruções de subtração para as instruções de back. Então, existe um novo sinal de controle só para identificar essas operações separadas das instruções R, tá bom? Então, para isso, a gente tem um novo sinal de controle, que é o ALU-OP, que ele é um sinal de 2 bits derivado ali do opcode. Então, esses 2 bits do ALU-OP, ele vai determinar qual seria a lógica combinacional para a ALU, né? Se a ALU ela executaria a adição lá da operação de memória, subtração da operação de back, ou se ela veria a operação vinda do controle da ALU, tá? Que seria lá determinada pelo campo funt, né? Que seria as operações das instruções do tipo R. Então aqui a gente tem um exemplo de como ficaria esses controles, tá? Então a gente consegue ver nessa tabela quais são os possíveis valores que a gente tem no sinal de controle do ALU-OP. Então a gente consegue ver aqui nessa segunda coluna, né? Então a gente vê que o ALU-OP ele assume 3 valores. Então quando ele é 00, ele vai indicar que ele viu uma operação de load ou store. Quando ele é 01, vai indicar uma operação de back, e quando é 10, ele vai indicar que é uma operação com formato do tipo R. Então aqui, ó, com o ALU-OP 00, ele vai indicar lá para o controle da ALU, o ALU control, ele vai indicar para executar uma adição. Aí ele vai atualizar a entrada da ALU para o código da adição, que é 0010. Se ele identificar que é um back, ele vai identificar lá para o controle da ALU, que é uma subtração, e vai dar o sinal de entrada, né, com 0110, que é o código da subtração. E se for tipo R, com o campo 10, então ele vai se basear no que vem no campo funt, e vai se basear na tabela que a gente viu anteriormente. Vai executar, então, se o campo funt for um desses aqui, ele vai estar passando esses sinais de controle para a ALU, tá bom? E assim executar a operação correta, tá? Então, fora esses controles da ALU que a gente viu, a gente vai ter outros sinais de controle para controlar cada unidade funcional que a gente viu. Então, essas linhas de controle que a gente vai ver, elas são determinadas pelo campo de opcode da instrução. E cada sinal de controle ele pode ser 0,
ou 1, ou o que a gente chama de don't care, tá? Don't care é representado por x porque não importa o valor que tiver, se for 0 ou 1, tá? Sempre esse don't care significa isso, né? Não importa. Então aqui como exemplo, né, a gente tem esse primeiro sinal de controle, o reg-dash. Esse reg-dash ele vai decidir se a referência do registrador de escrita ele vai vir do campo RD, lá da instrução do formato R, ou do campo RT, do formato do tipo I. Então, se ele vier do formato do tipo R, ele vai ser 1. Se vier do formato do tipo I, ele vai ser 0. Tá? Então, reparem, né, que aqui ele tem don't care, porque as instruções de store e de back ele não utiliza a referência de escrita. Eles não utilizam o registrador de escrita. Eles não escrevem no banco de registradores, tá bom? O segundo sinal de controle, ele define de onde vai vir um segundo operando da ALU, se ele vai vir do registrador ou se ele vai vir naquele valor imediato estendido. Então 0 se vem do registrador e 1 se vem do imediato estendido, tá bom? O terceiro sinal de controle, o ment-reg, ele vai determinar de onde vai vir o dado a ser escrito no banco de registradores. O dado ele pode vir ou como resultado da ALU ou como um valor lido da memória. Então, quando esse sinal ele for 0, ele vai vir da ALU. Se o sinal for 1, ele vai vir da memória de dados, tá? O reg-write ele vai determinar se o banco de registradores vai poder ser escrito ou não. Então, as únicas instruções que escrevem no banco de registradores são as instruções do tipo R e o load, tá? Então, ele é 0 para as demais instruções. O main-read ele é para permitir ler a memória de dados. Então, o único que vai ler a memória de dados é a instrução de load. Então, é 0 para as demais instruções. Da mesma forma, a gente tem o sinal de controle main-write, que é para escrever na memória de dados. Somente a instrução de store escreve. A gente tem aqui o sinal de controle branch, que é para identificar se o valor a ser atualizado no program counter, se ele vem do PC mais 4 ou vem lá do deslocamento da soma lá com o offset do branch, tá? Então ele só é ativo para as instruções de back. E por último a gente tem os 2 bits representando o ALU-ALL, que a gente viu para que serve, né? 0, a operação vai ser do campo funt, né? Porque é uma instrução do tipo R. 0 é uma instrução do tipo add, porque são operações de memória, e 01 seria por causa da instrução do back. Então a gente vai ver um exemplo, pessoal, mostrando na prática como é que isso ocorre com cada tipo de instrução. Então, né, atualizando com os sinais de controle no nosso caminho de dados, a gente tem então essa cara. Então, a unidade de controle, ela possui os demais sinais de controle conectando todo o nosso caminho. Então a gente vê aqui o reg-dash, a gente tem aqui um sinal de controle a mais que é o jump, que ele vai determinar se o valor do program counter vem por uma instrução de jump ou não. Então vamos ver o exemplo de cada instrução. Então aqui como é que seria as instruções do tipo R, como é que seria o controle. Na instrução do tipo R, a gente tem que o program counter, ele vem do PC mais 4. Então quando é o tipo R, a gente vê que todos os sinais de controle eles são zerados. Os únicos que são ativos são o reg-dash, que vai determinar que a referência do registrador de escrita vem do campo RT, quando ele é 1, né, ele vai vir então lá do campo RT, que são referenciados entre o bit 15 e 11. Além disso, a gente vai ter que o nosso ALU-OP vai ser um 0, e esse ALU-OP ele vai estar conectado no nosso componente ALU-Control. Então, como o ALU-Control ele vai receber o valor 0, ele vai determinar a operação da ALU com base no campo funt, que ele é dado por esse caminho aqui. E o outro sinal que a gente vai ter de importante da instrução do tipo R é que o reg-write ele vai estar com valor de 1, porque ele vai permitir a escrita no banco de registradores. E aqui nesse multiplexador depois da memória de dados, né, a gente tem que o dado ele vai vir então da ALU. Então o sinal de controle vai ser 0, tá bom? Para ele seguir esse caminho aqui. Então essa daqui seria os sinais de controle da instrução do tipo R. Então aqui como é que seria das instruções do tipo I para as operações de imediato, tá? O sub-I e o ADDI. Então a gente vê que o program counter também ele vai vir do PC mais 4. Então a gente vê aqui ó, que ele vai seguir esse caminho. Ele vai vir aqui, ó, esse multiplexador vai estar com 0 e esse aqui também vai estar com 0, tá bom? E o que a gente tem de diferente, né? Que o registrador de destino agora ele vai ser apontado pelo RT, então o reg-dash vai receber 0 e o RT então vai ser o registrador de destino. E o que a gente tem para notar, né, é que as operações do tipo I ela tem o ALU-OP 00, tá? Que isso vai identificar uma operação de adição aqui no ALU-Control, tá bom? E fora isso, né, a gente também vai ter esse multiplexador, né, que agora ele vai estar com um ALU-Source igual a 1, que o segundo operando da ALU, ele vai vir então agora por esse campo de imediato estendido. E a gente também vai atualizar o valor da operação no banco de registradores, então o reg-write também vai estar com bit igual a 1, tá bom? Então é bem simples, bem parecido com a lógica do tipo R também.
Então aqui a gente tem um exemplo de como seria um load. Então do mesmo jeito o program counter ia ser o PC mais 4. A única diferença que a gente vai ter no load é em relação a onde que é a saída, né? Onde que é o valor para escrever num banco de registradores. Então a gente vai ter que o sinal de controle main reg ele vai ser 1, que aí assim o valor a ser escrito no banco de registradores vai vir da memória. E os outros sinais são parecidos com as instruções de tipo R, e o ALU-OP ele vai ser 00, né, para indicar uma adição para calcular o endereço efetivo que vai ser acessado na memória. Da mesma forma temos o store. O store ele vai somente ler o banco de registradores, né? Então o read-write vai ser 0. Ele vai também executar a operação de add, então a loop vai ser 0. Ele vai determinar então que o segundo operando da loop vai ser um endereço imediato. A gente vê que ele vai ter então o sinal de controle main-write vai ser ativo para ele poder escrever na memória. E a gente vê aqui, né, que tanto o main-reg quanto o reg-dash ele vai ter os don't care, porque não importa o valor que ele tiver, eles não vão afetar o sistema. Eu esqueci de falar, né, que no caso do load, a gente vai ter o main-reg então ativo, tá bom, pessoal? Como é que seria a instrução de back? De início a gente teria que o ALU-OP seria 0,1 para ele fazer a subtração, né? E no caso do back, pessoal, esse 0 aqui ele seria utilizado para determinar o sinal de controle junto com o controle branch. Então aqui a gente tem uma porta lógica AND, onde a primeira entrada sempre vai ser o 1, né, do sinal do branch, e se o resultado da loop for igual a 0, ele vai ter então também o segundo valor 1. E o resultado dessa porta AND vai ser o valor 1. Então, tendo o valor 1, ele vai ativar esse caminho do multiplexador, que é o endereço que foi calculado, né, pelas instruções do branch. Foi feito aqui o shift à esquerda e foi feita a soma com PC mais 4. Dessa forma, né, como o jump aqui vai estar zerado, ele vai atualizar o valor do program counter com o valor do branch tomado, tá bom? Então são essas únicas diferenças. O resto aqui vai estar desativado, né? Não vai permitir escrito. Como ele não acessa a memória, né? Vai desativar os sinais de controle da memória. E aqui tem os don't care também, porque ele não vai escrever nada no banco de registradores. Por fim, a gente tem a instrução do tipo J. Então, a instrução do tipo J ela é bem mais simples, né? A gente tem praticamente todos os sinais de controle zerado. E o único que vai estar importando mesmo vai ser esse sinal de controle jump. Então a gente vê que a instrução de jump ela vai seguir, né, por esse caminho, né, ele vai ter lá o deslocamento para ter os 28 bits, vai concatenar com o program counter, e a única diferença vai ser nesse último multiplexador, onde o bit jump vai estar 1, vai fazer com que esse valor do jump seja atualizado então no program counter. E a gente vê novamente, né, que tem alguns sinais com don't care que não vai afetar na execução do jump. Então aqui, como é importante, né, a gente vê que os sinais correspondentes à memória vão estar zerados, tá? E os correspondentes aos registradores vão estar com os sinais de don't care, tá bom? Então dessa forma, pessoal, a gente finaliza então a implementação completa monociclo do conjunto de instruções do MIPS. E na próxima aula a gente vai estar vendo como é que seria a implementação do MIPS utilizando o método de multiciclo, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula finaliza por aqui e até mais, pessoal!